SEG da Paróquia Menino Jesus de Praga. Durante esse mês está falando sobre as vocações e hoje nós temos o nosso padre Luiz Calado para fazer parte desse momento tão rico para nós. Então ele vai falar um pouquinho sobre como se deu, como ele recebeu esse chamado, né? E dizer qual a importância que tem isso também na vida dele. Tudo isso está sendo apresentado, foi projetado com carinho pela equipe que coordena, por ser esse mês das vocações, e a primeira semana é essa, né? Ontem foi o dia do padre, então eles escolheram a mim, como a nossa irmã está dizendo, para a gente poder conversar com vocês. De forma muito simples, porque a gente está falando de como foi com a gente, mas cada um o Senhor vai chamar de uma forma mais muito singela, mas se a gente prestar atenção, a gente vai escutar o chamado e vai poder responder sim. Nós vamos fazer aqui algumas perguntas, né? E ele vai explicar como foi esse momento para ele. Em que momento o senhor percebeu qual era a sua vocação? Eu sou de uma família bem católica, conheci a família de uma igreja, meu papai não ia muito, né? Sertanejo pernambucano, mas ele tinha toda a sua prática de oração, a sua conduta, então também foi um exemplo para nós. A mãe sempre levou a gente para a igreja e eu lembro que com 6 anos, eu tenho assim uma lembrança que eu chegava da missa cantando em casa. E outra, que no dia da minha ordenação diaconal, mamãe apresentou, foi presbiteral, uma frasezinha que eu tinha escrito: eu quero ser padre. Trocava o R pelo L. E ela apresentou isso. Então, desde pequenininho eu tinha esse desejo lá dentro. E a gente foi crescendo na igreja, grupo jovem, depois apostolado de oração, todos os movimentos eu começava a participar. Se me era possível, eu estava lá engajado, catequista, muito jovem e tal. Mas assim, o começo dos passos foram dados quando a gente fez, na paróquia, foi criada para o Padre Delfino, que é meu padrinho de crisma, foi criado o grupo, a pastoral vocacional, que é uma das coisas que eu desejo fundar na nossa paróquia, né, quando tudo se estabilizar. Não é um direcionamento somente para a vocação sacerdotal religiosa, mas a gente tinha um sacerdote, tinha um casal, tinha uma religiosa, e a gente discutia e trabalhava também a vocação na Sagrada Escritura. Então era bem interessante. O padre me convidou, eu comecei a participar com outros colegas, e era misto, né? Meninas e meninos, e a gente, uma vez por mês, a gente se reunia e meditava a vocação de Abraão, de Moisés. Então as vocações da Sagrada Escritura, também conversava sobre a vida matrimonial, como seria a vida sacerdotal. A religiosa apresentava também um pouco a dimensão da vida consagrada. Então para a gente era muito bom. E a gente fazia vários trabalhos, principalmente no mês de agosto a gente tinha para apresentar para a comunidade as diversas vocações. Então isso tudo foi me levando a ter uma certeza do que eu queria. Também eu comecei a ser coroinha, ajudava o padre nas missas, não só na matriz, mas eu ia com ele nas fazendas, nos sítios, e eu me sentia bem. Então o que eu quero dizer é que a vocação é algo que vai nascendo, é um desejo que o Senhor vai colocando no nosso coração, e a gente vai amadurecendo e vai despertando a partir do que faz. Então eu vou fazendo aquilo, vou gostando. Então é isso aqui que eu quero para mim. E isso eu fui desenvolvendo durante a minha adolescência. Entrei com 15 anos no seminário, terminando técnico em eletrônica, e lá no seminário menor, depois fui para maior, depois fui em teologia. Então até agora eu digo a vocês que voltaria tudo, faria tudo de novo. Eu me realizei dando esse sim, que é algo que é contínuo, mas não é algo, ora, sobrenatural, ouve uma voz dizendo: Cícero, eu quero você ser padre. No dia a dia você vai sentindo esse desejo de servir. Eu gostava de estar no meio dos idosos, das crianças, dos jovens, falando de Jesus ou servindo de diversas formas.
quais são as maiores dificuldades que o senhor encontrou na sua chamada vocacional, caminhada vocacional? Eu tive alguns questionamentos, né? Como todo jovem, adolescente jovem tem, mas nada muito difícil de transpor. Acho que a dificuldade maior é muitas vezes a incompreensão. Às vezes o outro não acredita na gente, né? E muitas vezes isso faz a gente sofrer, porque a gente quer seguir um caminho e algumas pessoas não entendem. A primeira dificuldade foi com meu pai. Meu pai, quando eu disse que ia ser padre, ele disse: meu filho, faça isso não, porque você vai ficar defendendo os outros, né? Você podia estudar e ser um doutor, um advogado, e ele sabe da dificuldade do sacerdote. Mas eu fui muito tranquilo na conversa. Eu tinha 14 para 15 anos, mas disse: padre, papai, eu estou comunicando ao senhor, eu estou indo para o seminário, é uma decisão já tomada. Ele ficou um ano sem falar comigo, então isso doeu muito, né? Quem me levou para o seminário foi o meu padrinho, o diácono. Ele e a esposa foram padrinhos de seminário, ou seja, me ajudaram na parte de utensílios, por exemplo, acidente, essas coisas pessoais. Eles me ajudaram muito também, compra de livros de Durão, um casal muito bom. Então eu fui com a mamãe, com o diácono, até pensava que ele era meu pai Aloísio. O padre Aloísio foi quem me acolheu no seminário, e éramos 12 no seminário menor, e eles pensavam que era meu pai. Então eu fiquei nessa ausência do meu pai durante tempo. Eu ia para casa no final de semana, mas meu pai é muito frio. Então foi a primeira dificuldade, mas que depois passou. Com o passar do tempo ele começou a entender que era o que eu queria. Então eu digo muito a vocês jovens: tenham paciência com seus pais, porque toda opção que vocês fizerem que não esteja dentro dos sonhos ou projetos dos seus pais pode causar neles um certo impacto, mas eles amam, e quando a gente ama, a gente consegue aceitar o outro e suas decisões. Agora precisa de um tempo, a gente não pode querer que o outro aceite tudo de uma forma muito simples e fácil. Então eu fui adiante no que eu queria, e meu pai foi compreendendo que era aquilo que eu queria, e ele não me viu padre, ele chegou a me ver acólito, que são os dois primeiros momentos antes da ordenação diaconal, o leitorato e o acolitado. E foi na Menino Jesus, que foi meu acolitado na antiga Menino Jesus, na primeira igreja, onde ele estava presente, convidou meus familiares, a parte dele, para estar conosco. Que alegria dele dizer: meu filho padre. Então, papai foi no final já da sua vida uma pessoa que me apoiou, mas no começo, né, teve isso. Então, minha dificuldade é muitas vezes enfrentar a família, que vai ter vários argumentos para dizer: não faça isso, porque você tem isso, tem tantas outras oportunidades. Mas se você tem um desejo, se você tem uma vontade, tem um chamado, siga, seja pertinente. Se lá na frente você vê que não é aquilo, tudo bem, mas se você não faz aquilo que você tem como desejo, vontade, você acaba depois ficando frustrado. Eu não tentei, eu devia ter tentado. Então, não passar a vida com esse questionamento. Se tivesse ido para o seminário, se tivesse feito a experiência, então acho necessário. A dificuldade nessa caminhada é alguns questionamentos que vão ser: será que é isso mesmo? Não, porque é natural, mas tudo foi muito tranquilo no sentido de vencer isso. E hoje passei algumas dificuldades no sentido de parte financeira, né? Muito difícil antigamente as coisas, bem mais do que hoje. Tivesse que hoje, mas bem mais antigamente as coisas eram bem mais difíceis de alcançar. Mas sempre Deus mandava um anjo, sempre Deus mandava alguém, uma família que me ajudava, e a gente foi seguindo e conseguindo chegar lá. Agora, uma dúvida maior sobre a vocação educativa, né? Sempre fui pertinente e dei muito valor às pessoas que me ajudaram
a chegar onde eu estou. E até hoje eu sou grato e rezo por todas as pessoas que foram anjos na minha vida, ou até pessoas que dificultaram isso na convivência e tal, mas não guardo, graças a Deus, nenhum ressentimento. E vejo que eles na minha vida foram meios pelos quais o Senhor queria me provar. Graças a Deus. Qual a passagem ou frase que inspirou o senhor na sua caminhada vocacional? Essa pergunta eu fiquei pensando um pouquinho antes e posso dizer que passou pela minha comunidade, São Sebastião do Lago, que é paróquia, os capuchinhos fazendo missão. Então, o primeiro insight, como disse na primeira pergunta, foi essa, né? Quando eu vi aqueles frades de marrom. Então aquilo me encantou muito, eu queria ser franciscano, comecei a ler a história de São Francisco, comecei a me encantar. E aquele momento de São Francisco, de frente da cruz de São Damião, na Porciúncula, quando Deus fala com ele, no íntimo do coração dele, diz: Francisco, reconstrói a minha igreja. E ele diz: eis-me aqui, Senhor. Sem compreender o projeto todo, ele começou a reformar aquela igreja, pensando que o Senhor queria que ele reconstruísse a igreja pedra, mas depois ele entende que são os corações, reavivá-los na fé. Então aí e aquilo me marcou muito, a história de Francisco, também a história de Clara, depois a história de Santa Teresinha, que até eu sou muito devoto. Então, esse momento da história, da vocação de Francisco, me chamou muita atenção. Não segui os franciscanos naquele momento, porque meu padre era padre Delfina, e ele mostrava, né, a necessidade da diocese de sacerdotes. E então eu entrei no seminário. Mas lá, quando eu terminei filosofia, eu fiz uma experiência franciscana que foi muito bom para mim, em Brasília, com os conventuais. Aí depois a gente voltou para a diocese. Mas foi muito bom, porque eu consegui vivenciar mais esse primeiro chamado de Deus, né, que era para a vida religiosa. Hoje, vocês sabem que eu sou oblato dos monges beneditinos, e isso eu retorno um pouquinho esse desejo de ser religioso, essa coisa de vida de comunidade, essa coisa de estar com o outro, fazendo ele crescer e a gente cresce com ele. Por isso que a Paróquia Menino Jesus, ela se torna para mim essa família religiosa. Por isso que eu sempre digo a vocês que nós somos a família, não somos só uma paróquia, porque eu sinto isso, essa unidade entre a gente, tem essa química, né, e essa coisa de irmandade. Então eu me sinto muito à vontade na paróquia, porque esse lado religioso meu eu posso ter com vocês, tanto com jovens, que eu não sou muito assim, muito aberto, no sentido de entrosar, mas eles se entrosam comigo aí, me ajudam. Eu tenho mais facilidade com idosos, com crianças, mas os jovens, graças a Deus, não têm essa dificuldade de conversar comigo e até diz: não, padre, o senhor não é assim, então, como se eu acho, não. Mas é porque eu sou muito tímido e eu fico acompanhando uma entrevista dessa para ver, eu faço porque me pediram, o Pedro me pediu lá na missa domingo, aí eu digo: tá bom, vou fazer, mas não é uma coisa que eu gosto mais de estar ali celebrando minha missa, confessando, não é uma coisa que eu tenha muita facilidade de fazer, de falar da gente, né, a gente fica meio inibido. Mas foi esse momento, então isso me fez crescer bastante. E daí a gente foi tendo interesse de conhecer melhor a vocação de tantos santos. Isso foi ajudando. É uma orientação que eu digo: se você deseja dar um sim a Deus, é preciso buscar os sims que já foram dados. Acho que seria bom enfatizar isso. Tanto na vida matrimonial, na vocação matrimonial, como na vocação religiosa, sacerdotal, ou até de laical mesmo, ver como os outros se comportaram, como deram esse sim ao Senhor, como eles foram fiéis e também as suas dificuldades. Isso ajuda muito a gente a fazer o trabalho de casa. Se a gente tem um exemplo de um, se a gente tem a experiência do outro, vale a pena. Mas tem assim alguma frase que o senhor sempre gosta de... É o meu jogo, né, que está lá em João 17:19, né? Eu me consagro por eles, a fim de que eles cheguem à verdade. Aquele texto eu usei no dia da minha ordenação e até hoje eu levo.
a minha presença entre vocês, ou em qualquer lugar onde o Senhor me mandar, como consagrado, levar vocês a conhecer a verdade e também buscar a verdade. Acho que isso me norteia e me faz ser o sacerdote que o Senhor quer que seja, devotado, entregue à vocação. Que conselho o senhor daria a um jovem também vocacionado? Que eu já até comecei, né, um pouco na outra pergunta, buscar. A gente fica muitas vezes, o que é que os outros vão pensar de mim, o que é que os outros vão achar, como é que os meus pais vão receber isso, como é que os meus colegas vão receber isso. A gente vê muito o que os outros, mas a verdade, a vocação é o que Deus quer de mim. Então não importa o que os outros pensam ou acham, é o que Deus quer. Então eu começo a não entrar em padrões e querer viver a partir do que os outros se vão me aceitar ou não, se vão me rejeitar. Não. Se eu me sinto chamado, vou à busca. Nós temos nesse processo vocacional muito interessante que é trazido do próprio Jesus. Alguns seguindo Jesus perguntavam onde ele morava. Então ele dizia, vinde e vede. Então todo conhecimento vocacional, ele imita muito isso do Cristo. Ou seja, eu queria conhecer a vida do sacerdote. Então faça uma experiência, faça uma convivência. Eu queria conhecer a vida dos monges. Faça uma experiência, faça uma convivência. Eu queria conhecer como os religiosos vivem, os franciscanos vivem a vida não contemplativa, vida ativa. Então como é que eles vivem? Então, esse vinde e vede do Senhor é você passar um tempo com eles, é você conviver, é você comer com eles, é você rezar com eles, é você fazer os trabalhos com eles. Então, só essa experiência é possível de você saber se é aquilo que você quer. É como o namoro, né? É como o namoro, que depois vem noivado para um compromisso sério, que é a terceira etapa, que é o casamento. Então, se você não namorar aquela comunidade, não namorar aquela vocação, você não chegará a dar um segundo passo, que é um comprometimento maior, que são os primeiros votos, ou no caminhar de um seminarista, os passos primeiros antes da ordenação diaconal. E depois vem a ordenação, os votos perpétuos na vida religiosa. Então, se eu não fizer esse primeiro momento de experiência, de estar em comunidade, não é possível. E um outro ponto, antes desse, seria a vivência de comunidade, de paróquia. É no SEG, num grupo jovem, participando de outros movimentos, e, por exemplo, acólitos, onde eu vou ali fazendo e vou me empolgando. Se a partir daquele momento eu vou me empolgando, aqui é o meu lugar. Aí você vai tendo a certeza. Não espere que uma voz, chegue do céu, diga, eu quero isso em você. Não. Vá no dia a dia, no passo a passo, nos acontecimentos, nas pessoas, vendo a confirmação de que é isso mesmo que você quer. Alguns vão até dizer, você não tem cara de padre, você não tem cara de religiosa. Não precisa ter cara, preciso ter vocação. Então, muita gente que aparece vamos dar um exemplo, eu gostava muito de dançar, até gosto até hoje. Então, eu era um jovem, que na minha época não era como vocês, era discoteca, né? Nessa época era discoteca. E a gente ia era o Clube do Saem. Então os jovens se encontravam ali, a gente ia. A missa era 7 horas da manhã, a gente ia, ficava até umas 2, 3 horas, ia para casa, no momento já meia de dormir, ficava pelo sofá por ali, tomava banho, 7 horas estava na missa. Quando a gente passava no clube, ainda estava o povo saindo. Então, quando eu disse que ia ser padre, muitos disseram, mas ele gosta tanto de dançar, mas ele gosta tanto disso. Por que ou como isso aconteceu? Então, não é porque eu gosto de alguma coisa que aparece ser mundano, que eu não vou conseguir continuar naquela vida. Porque a experiência que eu tenha do mundo não me impede uma experiência de Deus, mas confirma que eu posso deixar isso, que não é ruim, que não é algo ruim, mas porque eu encontrei algo mais valoroso, um tesouro maior. Então, eu deixo isso aqui porque eu encontrei algo que dá mais sentido à minha vida. Então não vai ser sacrifício, vai ser alegria, porque aqui era bom, mas agora eu tenho algo melhor. Então
eu acho que essa experiência que os jovens precisam fazer. Eles conhecem um lado da vida, mas eles podem conhecer algo melhor. E esse melhor é o sim que damos a Jesus. Isso vai fazer com que tudo que parece difícil deixar, fácil de realizar. Que já não é mais isso que eu busco. Eu busco Deus. E Deus já me preenche. Então, a gente termina com aquela frase de Paulo: já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Você encontrei Cristo, tudo mais é resto. Porque eu encontrei tudo necessário para mim. Acho que esse seria esse conselho que eu daria a você, jovem, se sente chamado não só para a vocação sacerdotal, mas para a vida religiosa ou matrimonial. Lembre que a vida a dois é vocação e não simplesmente o desejo pelo outro. O desejo existe, mas muito mais é um compromisso. Porque para Deus, amor não é algo liviano, não é algo passageiro ou efêmero, é algo concreto. Então, quando se ama, se doa totalmente, se entrega totalmente. Aí eu entendo a vocação matrimonial, que vocês vão ter em outro momento, vou falar dela. Mas eu coloquei para dizer, qualquer vocação vai me fazer, se é um chamado de Deus, vai me fazer feliz. Mas se eu entender o que aquela vocação pede, Vamos. Agradece, né, essa oportunidade de eu estar falando com os nossos jovens, que é um momento muito importante, né? Eu acho que eles precisam realmente ter essa consciência que o senhor falou, de escutar o chamado e viver esse chamado e lá na frente, de repente, ver se é isso mesmo que deve ser. A gente deve escutar o coração, né? Deve escutar o nosso coração. E como o senhor disse, vai abdicar de algumas coisas, sim, mas a gente vai ter mais na frente algo que vai nos preencher, que é o amor do nosso Senhor Jesus. Então eu termino com a bênção, né, para todos vocês, jovens e tios, porque ela veio me visitar e eu pedi ela para me ajudar, já que não poderia estar com vocês, para a gente poder fazer esse vídeo. Pedro conversando com ele, a gente faz o vídeo para não deixar em aberto, né, a reflexão sobre a vocação sacerdotal. Então eu agradeço de coração e que vocês em casa se sintam bem, confortados e abençoados pelo Senhor. O Senhor esteja convosco, está poderoso. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Nos abençoe até outra oportunidade.